Que bom. Oi, Rick. Boa Boa noite a todos. noite. Boa noite a todos. Boa noite também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Konbanwa. Konbanwa. Nossa. Konbanwa. Konbanwa. Você fala para mim, Alex, e lá a gente começa. Arasatu Vanya. Kite oraru sono video wa denai. 誰が来てるかわからない。Não é? É, acho que podemos começar assim, Rick, por Vamos favor. começar. Ok. Ok. Boa noite a todos. Minasan konbanwa. Yoroshiku onegaishimasu. Konbanwa. Nós outros. Vamos a comenzar o culto de hoje. Conexão Nikkei Piedade e Igreja Evangélica Osana de Aracatuba. A todos, boa noite. Hoy, 17 de agosto, vamos a comenzar o culto. E faz tempo que não estava aqui, estava com bastantes coisas, mas aproveitei este espaço para poder estar com vocês. É um privilégio, sempre uma honra estar com vocês. Vamos a orar. Fecha teus olhos, inclina teu rosto, vamos a falar com nosso Pai. Pai Celestial, en el nombre de Jesús, queremos clamar a tu presencia, Señor, a cada momento, en cada instante, a cada segundo de nuestras vidas. Que seas nuestro universo, que desde mañana, la tarde, o al irnos a dormir, podamos siempre tenerte presente, Señor, en cada instante de nuestras vidas y que nuestros labios siempre profesan, Señor, palabras de louvor y agradecimiento por todas las cosas que haces, has feito y farás en nuestras vidas. Queremos engrandecerte y reconocerte en cada instante, Señor, y cada etapa que posamos vivir, Señor. Glorifícate tú, Señor, a través de los louvores, a través de los testimonios, a través de un mensaje que tienes preparado para nuestras vidas. Que nuestros oídos estén atentos para escuchar, que nuestros ojos estén atentos a observar, que nuestra mente esté atento, Señor, para memorizar y nuestro corazón para guardar tu palabra. Dios, traes restauración, cura, traes, Señor, palabras de salvación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amém. Muito obrigado. Agora vamos a fazer o leitura bíblica de esta noite. Vamos a ler o Salmo 37, del 1 al 7. Eu pediria a Alex, por favor, ler em português. Logo, em seguida, Tamai-san lo va a leer en japonés, Nihongo de. ¿Ok? Así que primero en portugués, Portugal. Vamos a leer en portugués. Alex, por favor. Salmos 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Classificado. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém. Amor. Nihongo de. Ah, o pastor Marutani. Senhora Tamai. Esse- Ah, tá mais. Água menos aí. Sim. Eu posso. O, o que faz? Salmos 37. Salmo?
どこかどこだ Salmo ったか 37, de 1 al 7. はい。はい。ちょっと、Tamai-san. オンリー、はい 107? 37, de うん。 1 al 7. どこちょっと教えてください。詩編の37編です。1節はい。から詩編7の節。 37編の1節から1から7節。はい、承知しました。ありがとうございます。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え。地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。アメン。 Amén. Amén. Vamos a continuar con el culto. Vamos a hacer una oración ahora en japonés. Ahora sí voy a pedir al pastor Marutani para hacer una oración en japonés. Marutani-san, はい。お願いします。天の父なる神様、こうしてペーダージ教会の兄弟姉妹方と共にあなたの御前にこの集会を持てますことを感謝いたします。あなた様が常に私たち一人一人を守りお導きくださっておられるゆえに感謝いたします。今宵いらっしゃることのできなかった兄弟姉妹方、またお一人一人を名を覚えて、それぞれの信仰を強め、支え、お導きくださいますことをお願いいたします。また、メッセージを取り継いでくださる先生の上に、あなた様の豊かなお恵みがございますように、ご聖霊様が豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手にお委ねしながら、主の皆によってお祈り申し上げます。アメン。 Amén. Amén, amén, amén. Ahora sí vamos a continuar con el labor de hoy y vamos a cantar y louvar a Dios con cuántas bênçãos. これも押さえた。一人でも切れる？ありがとう。Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes a teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar,
dias passarás. Muitas bênçãos conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus controla sim. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Muitas bênçãos conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Vamos a continuar agora. Ainda. Depois de cantar quantas bênçãos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Gostaria, em português, gostaria de pedir a Elias, se Olá, nos pode ajudar fazendo a oração em português primeiro do Pai Nosso e depois Pastor Marutani em japonês. Elias, por favor. Vamos lá. Pai Nosso. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 9から13。Pastor Marutani.だから、こう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。 Amém. Amém. Obrigado. Arigatou gozaimashita. Agora vamos a continuar com o seguinte louvor. Rude Cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O amor proclamar, levarei minha cruz, por uma coroa trocar. Essa cruz
padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me Eu me alegro na terra, vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei a cruz por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele pular uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei minha cruz por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu proclamar. Levarei minha cruz por uma coroa trocar. Por uma coroa trocar. Por uma coroa trocar. Amém, amém. Vamos a continuar louvando a Deus, vamos a continuar aprendendo da sua palavra e vamos a fazer agora leituras bíblicas em Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, versículo 19 al 34. En portugués, voy a pedir de nuevo, Elías, por favor, disculpa ahí, si puedes leer en portugués. Y en japonés, Génesis capítulo 25, 19, 34, a Mariko-san. ¿Ok? Vamos primero con Elías, por favor, en portugués. Puxa, eu está participando? の、あっちにいるの。エリアという名前の人。 Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Batuel, e Aromel, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril.
O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, porque, porque está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era com um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu o irmão, com a mão agarrada no calcanhar, agarrado ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando a Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque referiu-se a Esaú porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, e chegou faminto voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, respondeu-lhe Jacó. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo. De que me vale desse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu filho direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado e lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Até aqui? Amém. Sim. Amém. Agora, em japonês, Mariko-san, はい。お願い創します。世記25章19節から34節までお読みします。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを生んだ。イサクがバダン・アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベッカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は主の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて、全身毛衣のようであった。それでその子、エサウと名付けた。その後、弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだとき60歳であった。この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。さて、
ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢え疲れて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかそのそこの赤いものを私に連れさせてくれ。私は飢えて疲れているのだから。それゆえ、彼の名はエドムと呼ばれた。すると、ヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何となろうと言った。それでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。アーメン。Amén, amén. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Y ahora sí vamos a pasar el tiempo de a pregación de la palabra de Dios. Y voy a convidar al hermano Alex. Van a separar los grupos, tanto en japonés como en portugués. Y antes de comenzar a pasar con el prelector de esta noche, vamos a hacer una oración, ¿tá bom? Entonces, fecha tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar por el prelector de esta noche, o hermano Alex. Pai Celestial, fala a través de tu servo, Señor, que venga para ser a bendita, a poderosa palavra de Deus. Aquele mensaje que está preparado exclusivamente para nossas vidas, que venha a trazer revelação, transformação e restauração a nossas vidas. Que tu Espírito Santo fale através de tu servo, que não sejam suas palavras, mas sejam tuas palavras, aquelas palavras que não voltam vazias, mas que permanecem. Que seja como aquela semente que possa crescer e dar muitos frutos. Assim queremos, Deus, que tua palavra possa entrar em uma boa terra em nossos corações para que possa dar frutos. Abençoa este tempo, que nossos ouvidos estén atentos al mensaje transformador, poderoso, restaurador, consolador, Señor, que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. アーメン。Hermano Amém. Alex, onegai shimasu, por favor. またね。 Quando estiver pronto, por favor, me avisa, pastor Flávio. O Alex está pronto. Ok. Muito obrigado. Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós estamos no capítulo 25 de Gênesis. Temos seguido, né, nesse estudo da palavra de Deus com o tema da contrição e temos sido abençoados, né, pela palavra de Deus. E nesse capítulo 25, né, a gente leu aqui a partir do verso 19. Queria só dar um pequeno resumo, né, dos versículos anteriores. Ele começa esse capítulo mostrando, né, a gente viu na semana, capítulo anterior, que tinha falecido a esposa de Abraão, né, Sara, e ele tinha comprado uma propriedade ali naquela terra, que era a terra prometida, e tinha a sepultado, né? Ficou viúvo. E aqui no capítulo 25, nos primeiros versos, ele fala que ele se casou de novo, né? Após ter ficado viúvo, casou novamente com outra mulher, o nome dela era Quetura, e teve mais 6 filhos, né? Com essa esposa. Mas
no versículo 5 ele fala que o filho, né, da promessa de Deus, ele, porém, deu tudo que ele tinha, tudo a herança, né, a parte maior para Isaac, e aos outros filhos ele deu presentes, né, e viveu até 175 anos, e faleceu em boa velhice, né, farto de dias, ou seja, ele viveu, andou com Deus, viveu uma vida boa, uma vida prazerosa, né, andando com o Senhor, e mas chegou o tempo de se despedir desse mundo e partir para a eternidade, né? Então, e isso é uma realidade que todos estamos destinados a enfrentar também, né? Então, por isso precisamos aprender a andar com Deus, conhecer a Deus e aprender a obedecer a voz, a palavra de Deus, para que a gente tenha uma vida boa, uma vida que realmente cumpra o nosso propósito aqui, para aquilo que Deus nos criou, para quando chegar o tempo de partirmos daqui, possamos estar em paz com o nosso Deus, né? Então, aqui conta então o final da vida de Abraão, novo casamento, e depois também fala sobre o Ismael, né, que foi o seu filho. Ele foi sepultado na mesma sepultura que Sara estava, né? Quem sepultou ele foi o Ismael e Isaac. E depois ele conta também um pouco sobre a história do Ismael, né? Que Ismael também teve 12 filhos, né? Teve uma família grande. E até o versículo 18, né? Ele fala de Ismael. Ismael até que Ismael faleceu também, né, com 137 anos, né? E aí ele entra nessa história, continuando a história de Isaac, né? A gente viu também, a pastora Ruth nos ensinou sobre o casamento de Isaac, né, que Deus escolheu uma esposa para ele, chamada Rebeca. O servo de Abraão foi com essa missão de encontrar e achou ali uma esposa para ele, né, chamada Rebeca. E ele se casou, aqui fala que ele se casou com 40 anos, mas tinha um problema também, né? Elas não podia ter filhos. Então, assim como Sara, a sua mãe, né? O seu pai, o Abraão e Sara, não tinham filhos, foi um milagre o nascimento dele, né? Foi uma promessa de Deus e foi um milagre que aconteceu, mas demorou 25 anos para Isaac nascer. Assim também, quando Isaac casou, né? Ele tinha essa promessa que através de Abraão, de Isaac e da sua descendência seria uma grande nação, uma grande descendência, até chegar o, o Messias, né? E seria a bênção para todas as nações da terra. Mas também com esse problema de esterilidade, de não ter filhos, né? E assim deixa eu só mudar aqui, desculpa. Hum, 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 hum. Assim mesmo, né? Tá. Então, Isaac e Rebeca não podiam ter filhos, mas aqui mostra realmente quando entra os problemas, né? É, é onde, infelizmente, o ser humano, ele demora para, quando vai tudo bem, normalmente a gente acaba vivendo por nossa conta, sem depender muito de Deus, né? Isso é uma tendência, porém, um grande erro para nós. Mas aqui o texto diz, no versículo 21, que Isaac orou
instantemente ao Senhor. Orou com fervor, clamou ao Senhor por sua mulher, né, para que Deus pudesse conceder o filho, conceder essa e confiando, né, nas promessas de Deus também. Então diz que Deus ouviu as orações. Nosso Deus ouve as orações. Quando tivermos dificuldades, problemas, né, não devemos nos acanhar, não devemos ficar assim sofrendo sozinho, né? Precisamos clamar a ajuda de Deus, ajuda do alto, né? Para que Deus possa nos socorrer, né? Foi isso que o Ismael fez, né? O Ismael não, o Isaac fez, né? Ele orou ao Senhor com todo clamor e no tempo certo, né? Depois de quantos? 20 anos. Demorou um pouco também, né? Não é sempre que as coisas não são assim como micro-ondas instantaneamente, né? Mas Deus tem o seu plano, Deus tem o seu tempo certo, e no tempo certo ele responde, como ele atendeu e a Rebeca concebeu e deu à luz, né? E aqui ele começa a contar, agora a gente vai ver, né? O tema de hoje seria desprezo, né? Aqui o texto vai dizer que o Esaú, no final, ele desprezou o direito que ele tinha de filho mais velho, né? Mas antes, então, por isso que isso tem uma consequência muito grande, né? O desprezo, vou colocar em contraste com a contrição, ou seja, com um coração quebrantado, um coração contrito que busca ao Senhor, né? É um coração que é favorecido, que é agraciado, que recebe a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É, mas essa misericórdia é ofertada a todos, Deus chama a todo mundo, né? Porém, desprezar isso tem uma consequência muito ruim e muito perigosa para aqueles que desprezam, né? Então vamos ver isso na vida do Esaú, o que aconteceu. Aqui a gente vê que no versículo enquanto ela estava grávida, no verso 22, parecia que estavam lutando dentro dela. Talvez não tinha ainda, talvez não, bem provável, não tinha exames, né, para saber a ultrassom, como vê hoje, né, mas como aqui em casa eu tenho gêmeos também, né, e foi um susto ali para gente quando a Lu foi fazer o exame e tinha duas crianças, né, e para Rebeca, né? Também, ela tinha uma luta, parece que estava tão agitado dentro do seu ventre, enquanto ela estava gestante, né? E ela perguntou a Deus, né? Por que isso estava acontecendo? E Deus revelou para ela que dentro ali do seu ventre, ela estava gestando duas nações ali. Versículo 23. Duas nações, Deus disse, há no seu ventre. Dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor, né? Deus que conhece tudo, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas antes que aconteçam. Na palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Isso mostra a soberania de Deus, a onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas, passado, presente, futuro, porque Ele está fora do tempo. Ele não está aqui, não é limitado pelo tempo como nós somos. Deus é onipresente, está em toda parte, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, não precisa ser avisado de nada, passado, presente, futuro, e Ele é onipotente também, pode todas as coisas.
Não há nada difícil para Deus. Não há nada impossível para Deus. Né? E aqui, como Deus sabe das coisas antes, né? Deus já disse que dentro do ventre dela, duas crianças estavam ali, mas gerariam duas nações que seriam um mais forte que o outro, né? Então, mas o maior serviria o menor, né? Então, a Rebeca, ela estava com essa palavra de Deus, essa revelação de Deus, aguardando nascer esses meninos, essas crianças, né? Que ela ainda não sabia, mas aí quando foi o nascimento, verso 25, né, cumpriu-se os dias para ela dar à luz, e eis que veio gêmeos, dois meninos no seu ventre. E o primeiro que nasceu era bem vermelho, bem com bastante cabelo, né? Bem peludinho, e por isso chamou Esaú, né? Eles deram o nome de Esaú, que significa cabeludo, né? E logo depois desse saiu o seu irmão atrás. Mas uma coisa curiosa, né? Esse irmão estava com a mão ali segurando o calcanhar do primeiro. E por isso deram o nome dele de Jacó, né? Que significa calcanhar. Depois que veio a ser esse nome Jacó, né? Veio a significar ali enganador, né? Aquele que está no calcanhar. Muito por causa das atitudes de Jacó também, né? Então foi assim o nascimento desses irmãos. Agora, como eles cresceram, né? Aí tem um salto na história, né? A gente não pode imaginar aqui, eram gêmeos, porém totalmente diferentes. Como são, né? Aqui meus filhos também são gêmeos, né? Não são idênticos na aparência e nem na personalidade também. Personalidade também são diferentes, né? O... Mas graças a Deus eles estão crescendo relativamente aqui em paz, né? Briga um pouco, mas nem tanto, né? E estão crescendo e a gente aprendendo essa história de Jacó, de Esaú, aqui dizendo que tinha um problema muito sério nessa família, que era um problema de preferências, um problema de predileção, né? Todo mundo que tem vários irmãos, muitos têm essa sensação. Ah, lá em casa o caçula que é o predileto. O pai e a mãe sempre foi mais carinhoso com ele, né? Os mais velhos não tinham essa tanto carinho do pai, da mãe como o mais novo, né? Então tem muitas famílias que têm esse problema, esse trauma de poder de achar um irmão achar que o outro era mais favorecido, né? A minha esposa não tem esse problema aqui, porque ela só tem ela, é filha única. Todos que são filhos únicos, né? Não precisa dividir a atenção do pai, da mãe, não precisa, não tem, não estou dizendo que família com filho único é tudo perfeito, né? Com certeza não é. Mas como é bom, né, ter irmãos, eu tenho três irmãos, dois no, faleceram ainda bebês, né? Mas tenho três irmãos, amo bastante eles. Um está aqui com a gente, é o Elias, né? O Juninho também está aqui com a gente, tem a Eliane, e é uma bênção ter irmãos, né? Mas aqui, esses dois irmãos, o Jacó e Esaú, tinha esse problema de um era mais apegado com o pai, que era o Esaú, ele gostava de caçar, ele gostava de uma vida mais rústica, mais bruta, né, talvez. E ele saía para o mato para fazer as suas caças e o pai dele gostava muito de caça, então ele era o queridinho do pai. E o Jacó já era mais caseiro, já ficava na tenda, gostava de cuidar ali dos animais ali, né?
e ficava mais apegado com sua mãe, com a Rebeca. Então a mãe gostava mais, preferia mais o Jacó, né? E assim eles cresceram, né? E aquele tempo, né? O primeiro filho, ele tinha uma condição, né? Chama de primogênito, ainda não tinha sido dado a lei, né? Ainda não tinha ainda sido instituído aquela questão de herança, uma herança maior e tudo mais, né? Na parte da lei, mas tinha uma responsabilidade e também um privilégio maior do filho primogênito, o primeiro filho, ser o chefe da família, de ele ser o líder da família, né? Liderar a família nas coisas e principalmente também liderar a família no relacionamento com Deus, né? Mas o Esaú, parece, né, pelo que a gente lê aqui na palavra de Deus, que ele não dava muita importância para isso, que ele não levou isso com tanto importância, né? Porque diz aqui no versículo, deixa eu colocar aqui, projetar o texto, para a gente ver essa parte. Aqui. Bom, aqui nós vemos, né, que agora a gente vai entrar no versículo 29, onde conta essa história, que o Jacó estava preparando ali uma comida muito gostosa, e o Esaú chegou cansado, com fome, né, voltando do campo, e ele pediu um prato dessa comida pro, pro Jacó. E Jacó usou de malandragem, usou de esperteza, porque ele queria essa bênção de ser o primogênito, né? Ele queria esse privilégio de poder ser o líder da família. Mas o Jacó, né, ele respondeu, né? Quando pediu para, eu te dou um prato de comida, mas você me venda o seu direito de filho mais velho, né? E aqui a gente vê essa malandragem do Jacó querendo conseguir as coisas de por meios errados, né? Então a gente vê que os fins, né, não justificam os meios, embora essa vontade dele, essa desejo dele de ser, né, ali de receber essa bênção também. Na verdade, o Jacó, né? Ele considerava isso como bênção, de ser o mais velho, de ter essa preeminência na família. Mas o Esaú não deu importância nenhuma. Ele falou: Ah, o que me vale esse direito se eu tô quase morrendo aqui de fome? Né? Me dá esse prato aí, fica com esse direito para você. E fez ele jurar, e jurou, né, que estava feito esse negócio, né? E dessa forma ele desprezou ali o seu direito de ser um filho de filho mais velho, né? E a gente não vai ver agora, mas lá no capítulo 27, né? O, acontece ali quando o pai deles estão morrendo e Jacó novamente ali usa de artimanha, de enganação, né? Para enganar o pai, junto com a ajuda da mãe, para tomar a bênção, para receber a bênção. E quando o Esaú percebe, ele diz, né, assim: Olha, já é a segunda vez que esse meu irmão me engana. A primeira vez ele me enganou, me tomou o direito de filho mais velho, de primogênito. E agora ele me tomou a bênção, né, e prometeu de matá-lo. Então ele olhava essas coisas como duas coisas separadas, né? O direito de ser o filho mais velho e a bênção do pai, principalmente quando o pai estava para morrer, né? Estava para se partir, ele abençoava
E ele dividia ali normalmente as suas posses e dava uma palavra de bênção para os filhos. E o Jacó e o Esaú, ele acreditava que, mesmo ele tendo vendido o direito de primogênito, ele tinha a bênção do pai. Ele ia receber a bênção especial do pai, né? Mas aqui, quando ele desprezou o direito de ser de filho mais velho, ele também desprezou a bênção também do pai, né? Então, a gente olhando para essa situação, para esse caso, né, o Esaú, ele deu muito mais valor para uma coisa que era uma coisa momentânea, né, um prato de refeição que ia acabar a fome naquele momento e logo depois já ia ter fome de novo. Então, uma coisa passageira, uma coisa, uma necessidade imediata e passageira. Ele deu muito mais valor para isso do que para aquilo que realmente tinha valor, que é a bênção do seu pai, a bênção de Deus, o direito que ele ganhou de ser o filho mais velho, e ele não valorizou isso. E aqui a gente gostaria de abrir em Hebreus 12:16, onde é citado o Esaú. Hebreus 12, verso 16 e 17. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Hebreus 12, 16 e 17, que diz assim. Aqui. Vigiem para que ninguém seja imoral, fornicador na corrigida, né? Ou imoral, ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Então, o Esaú, né, o autor de Hebreus, ele cita esse caso de Esaú como ele tratou de maneira profana, né, aquilo que era santo, aquilo que era uma coisa santa, né, que era esse direito de primogenitura, essa bênção, ele não deu valor e ele jogou fora. E depois, com lágrimas, procurou retomar, porém, era tarde para que houvesse arrependimento. Embora ele chorando, ele tivesse implorado com lágrimas. Então, isso a gente consegue tirar, né, de uma lição muito importante para nossas vidas dessa história, que é dar valor realmente para aquilo que tem valor, dar valor para as coisas que são eternas, não somente para as coisas que são passageiras aqui desse mundo, né? Então, todos nós temos muitos desejos, vontades, necessidades, e que são aqui do aqui e agora, que são aqui cuidar da nossa família, e são muito coisas importantes de ter uma vida boa, de ter uma condição boa, um conforto, né? Dar um conforto para a família e tudo mais. Coisas lícitas que a gente não há problema nisso. Mas desde que a gente não sacrifique, a gente não abra mão das coisas que são mais importantes, das coisas que são mais valiosas na nossa vida, né? A vida espiritual, ou seja, ter uma vida espiritual, ter uma vida em Cristo Jesus, poder receber essa vida nova que Ele nos dá. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos esse direito de ser chamado filho de Deus. E esse direito, né, é um privilégio muito grande, uma bênção que nós recebemos de Deus, de graça, pela graça, por meio da fé, né? Nada, não é recompensa alguma do que fizemos,
mas é um direito, um privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E agora, vivendo aqui nesse mundo como um filho de Deus, precisamos levar em conta aquilo que Deus quer que a gente faça, como Ele quer que a gente viva nesse mundo, como devemos agir e reagir às situações, pressões aqui desse mundo, né? E valorizando aquilo que é nosso por toda a eternidade. Isso ninguém pode tirar de nós. Mas, como Esaú fez, né? Esaú desprezou o seu direito, né? Nós temos que lembrar que nosso Deus é um Deus justo e ele é um Deus santo e também nos dá a liberdade, ele não nos, como que eu posso dizer? Ele não nos força a segui-lo, a permanecer com ele, mas ele sempre está chamando e convidando: vinde a mim, permaneçam no meu amor, permaneçam nas minhas palavras, né? Aquele que guarda, né, as minhas palavras é como aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que somente ouve as minhas palavras e não obedece é semelhante àquela pessoa que constrói a sua casa sobre a areia da praia, que logo logo vai vir os ventos, as ondas, tempestades e vão derrubar essa casa, né? Mas aquele que ouve as minhas palavras e obedece e guarda no coração e pratica, esse é aquele homem sábio que está edificando e vai permanecer sobre a rocha, que é próprio Cristo, né? Então a gente precisa, olhando para Esaú, né? Esaú cometeu esse erro muito importante na sua vida. Desprezou a sua bênção, né? Nós não podemos desprezar a bênção de Deus, a bênção de sermos filhos de Deus, de poder orar com toda a fé, com toda a confiança, Pai nosso que está nos céus. Não é da boca para fora, isso é a realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Poder chamar Deus de Pai e ser abençoados, né? Ser bem-aventurados. Isso ninguém pode tirar de nós, né? Só se nós desprezarmos, né? Se nós fizermos como Esaú, abrirmos mãos disso, aí que esperança haverá para nós se desprezarmos um tão grande salvação, tão grande amor do nosso Deus, né? Então, que não haja em nenhum de nós um coração perverso, um coração infiel, né? Como aqui o autor de Hebreus diz, que não haja entre vós nenhum imoral, impuro, profano, que age como Esaú e despreza a bênção de Deus. Mas vamos ser ali gratos a Deus. Vamos ser filhos agradecidos, filhos que amam, reconhecem o amor e devolvem o amor do Pai. Estão procurando como agradar a Deus. Então, como viver aqui de uma maneira que seja digna, né, desse grande privilégio que a gente tem, né? Então, vamos hoje, né, renovar nossa fé no Senhor Jesus, agradecer a Ele por tamanha bênção que nós temos essa bênção de sermos chamados filhos de Deus. A todos aqueles que receberam a Jesus, têm esse privilégio, esse direito. E tem essa bênção aqui de viver como filho de Deus e a bênção eterna, da vida eterna, né? De estar para sempre com o Senhor. Então, e assim nós podemos olhar as situações da vida sempre dessa perspectiva, olhando o aqui e olhando a eternidade. E nunca a gente abrir mão da eternidade por qualquer vantagem, qualquer conforto, qualquer tentação que venha para nos querer nos agradar aqui,
né? Como o Esaú, puxa, comeu aquele prato ali, estava tão gostoso, mas no momento acabou, né? E ele abriu mão de uma coisa que ele não podia ter feito, que era a sua bênção. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Para sempre poder agradar a Deus em primeiro, né? Não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. O exemplo maior nosso é Jesus Cristo, né? Enquanto estava ali, no maior sofrimento, ele orou dessa forma, né? Se for possível, passa de mim esse sofrimento, Senhor, esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E Jesus sempre viveu aqui como esse modelo, esse exemplo perfeito, buscando fazer a vontade do Pai. E nós precisamos ter esse mesmo desejo em nós, né? Vamos ser sinceros, né? Conosco mesmo e com Deus. Se a gente ainda não tem esse desejo, a gente está vivendo para mim mesmo, para agradar a mim, e não penso tanto no que Deus quer, né? A gente precisa pedir para Deus colocar em nós esse coração novo, dar um coração novo, um coração disposto a obedecer, um coração, como diz aquela música, né? Que a gente precisa ter um coração igual ao de Jesus para seguir e fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo de podermos ler na tua palavra. E a tua palavra é perfeita, ela sempre nos corrige, nos ensina, nos mostra o caminho, nos mostra como é o Senhor, como somos e nos mostra que podemos, em Jesus, podemos ser transformados, ser mudados, Senhor. Então, nos ajuda sempre não olhar tanto as coisas desse mundo, mas poder olhar para as coisas do alto, olhar para o Senhor, olhar para o tamanho privilégio que o Senhor nos dá de sermos filhos de Deus e nos ajuda, Senhor, a viver aqui todos os dias como teus filhos, procurando fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Alex, pela palavra poderosa. E agora sim, van a voltar os grupos de japonês. 皆様、お帰りになってくださいました。Ok, todos regresaron. Entonces podemos colocar un louvor en japonés. 何でやってるはい。私のすべてを御前に捧げますすべての想いをあなたの御手に委ねて主よ捧げます私のすべて主の栄光に用いてください私のすべて喜び持って喜び持って
Ela de cantar, 日本でしょ。Amén, amén. Ahora sí vamos a pasar un tiempo de oración, agradecimiento, testimonios. Si alguien tiene un pedido de oración o agradecimiento, puede hablar, por favor. Onde más. Alguien de Araçatuba, de Piedade, que tem. Elias, tem algo para falar? Não? Falar. Ai, Não, empiezan. não, pode falar. Pode falar. Como que é? Pastor, queria pedir uma oração para o meu irmão, Takashi Matsumoto. Ele está com herpes. Zoster. Herpes zoster. Herpes zoster. Peço oração para ele, por favor. Obrigado. Takashi Matsumoto-san. Ok. Herpes, né? Alguém mais em Araçatuba tem algum pedido de oração? Araçatuba tem pedido de oração, sim. Obrigado, Para o senhor Roberto, irmão da Neide e da Olinda, que passará por uma operação de cateterismo. Operação de cateterismo. Oramos também pela Ivani e a Harumi, por sua saúde. Ivani Harumi. Saúde. E oramos também, pedimos orações também pelos membros da Igreja Rosana de Araçatuba, que o Senhor cada vez nos dê paz e saúde. Obrigado. Obrigado. Paz e saúde. Igreja de Araçatuba. Alguém mais? Pedido de oração? Agradecimentos? Elias? Boa noite. Vou pedir sim. Eu vou pedir oração para o meu sogro, né? A gente conseguiu o medicamento de alto custo, a primeira medicação, tomou, aí passaram uns meses e tal, aí agora precisa tomar a segunda dose do medicamento, então tá uma correria nova atrás do medicamento de alto custo, aprovação e vir tudo certinho, e também sobre um nódulo que estava em desenvolvimento, que não seja nada grave, que também não pareça mais nenhum nódulo. O meu sogro é o Vandi, o senhor Vandi. Vandi. Pode falar, tá certo. Obrigado. Obrigado. Alguém mais? Pedido de oração? Aqui está falando Yoshimori Martani, né? Chegamos aqui em Londrina em paz e participando hoje à noite e agradecido por tudo. Irmãos e irmãs nos oraram, né? Por isso que nós agradecendo, né? Sobre isso. Amém? Amém. Pastor. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita.
¿Alguien más? Tem bastante pedido de oração. Gostaria de pedir também, irmão, pelo meu sogro, João, Uhum. que ele está com Alzheimer, né? Então, para que ele tenha é, calma, não fique agressivo, né? Que às vezes com a minha sogra ele fica agressivo, às vezes, né? Então, para que ele possa ficar calmo e para que a minha sogra também tenha forças ali, tenha paciência para cuidar dele também. Minha sogra, ele chama-se Helena. Obrigado. Obrigado. ¿Alguien más? Eu. ¿Alguien más? Pastor, queria pedir também para minha irmã Saeko Yamazaki, ela está com Alzheimer. Diz que está muito cansada, então eu queria pedir uma oração para ela, por favor. Vamos. Obrigado. Seiko Yamasaki, de Alzheimer, né? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bom, não tem mais? Não tem ninguém mais? Eu gostaria também de pedir oração. Continuem orando para que Deus me abra portas, igual de emprego. Eu estou trabalhando, mas preciso una mayor fonte de renda, né? Para que mi esposo não esteja trabalhando em dois hospitais, né? Então, está trabalhando muito. Agora, minha esposa e meu filho estão em Mato Grosso. Estou com muita saudade deles, mas já voltam esta terça-feira, tá bom? Orem para que também Deus cuide tudo à volta, para que possam chegar também com bem, com saúde, com proteção, tá bom? E continuo orando para meu filho para que ele possa se desenvolver mais na fala, que possa se comunicar melhor, né? Que Deus opere muito na vida dele, né? E da minha família. Então, coloco isso nas orações. Muito bem. Se não tem mais ninguém, então vamos a colocar a oração. Se podem colocar depois os pedidos de oração para lembrar. E vou pedir. ¿Quién posso pedir? Ok, son 10 orações, são bastantes. Posso pedir a... Alex, teus filhos estão aí? Sí, Então, posso sim, pedir, posso pedir ya que estaban falando hoy del tema los irmãos, voy a pedir a é, los irmãos, cada uno fala, va a falar cinco pedidos de oração cada um, tá bom? tá bom. Vamos lá, então. Davi, 5 primeiros. João 5. Ele fala assim. Tá bom. Oremos. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por esse culto. Abençoe o Takashi Matsumoto, irmão da senhora Yuki, Senhor, que ele está doente, Senhor, está com herpes zoster, Senhor. Que o Senhor possa curá-lo e que o tratamento funcione, Senhor, que ele possa ficar saudável novamente. Abençoe também o Roberto, irmão da Neide Olinda, que vai fazer cirurgia de cateterismo, Senhor. Que a cirurgia ocorra bem, Senhor, que não tenha nenhum ocorrido, Senhor, que ele possa voltar enxergar bem e que ele tenha uma vida melhor. Abençoe também pela saúde da senhora Ivani e Harumi, Senhor. Obrigado pela vida delas, que elas estão saudáveis, Senhor,
e que elas continuem orando e agradecendo pelo Senhor. Abençoe também pelos irmãos da igreja de Araçatuba, Senhor, que eles estão aqui faz algum tempo com a gente, acompanhando nossos cultos. E o Senhor abençoe todos os integrantes da igreja e que dê saúde e paz para eles. Abençoe também o Senhor Vande, que é, o sogro do Elias, que está precisando de remédios de alto custo, Senhor. O Senhor sabe que tem toda uma burocracia para pegar, Senhor, e que tem um nódulo que estava se desenvolvendo, Senhor, que não seja nada maligno e que o Senhor possa curá-lo. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Obrigado, Senhor, por mais este culto, Senhor. Obrigado pela pregação, obrigado pelo tempo de louvor. Agora eu peço, Senhor, que obrigado pela vida do Senhor, do pastor Mauro Tânia. Obrigado porque ele se mudou, deu tudo certo, Senhor. Obrigado pelas orações que a gente tem feito por ele. Abençoe ele, responde. Ajude o meu avô agora, Senhor, que tem Alzheimer já faz um tempo. Acalme ele, Senhor, que ele consiga dormir. Ajude minha avó também, que cuida dele, Senhor, né? Dê forças para ela, Senhor. Ajude que ele consiga dormir bem. Ajude agora a Saeko e a Masaki, que também está com Alzheimer, Senhor. Ajude ela, Senhor, que ela tenha saúde e tenha vida, Senhor. Obrigado. Ajude o emprego do Henrique, Senhor, que cada vez tenha mais alunos, que ele consiga ensinar, Senhor. Ajude agora a Nayara e o Kenzo, Senhor, que estão no Mato Grosso. Ajude ele, Senhor, na volta. Abençoe que dê tudo certo à volta. Abençoe o Kenzo também, que ele consiga falar, consiga desenvolver fala. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado por esse culto, obrigado por esses pedidos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E Amém. vamos a esperar a benção apostólica, por favor. ¿Y quién sería el pastor? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Marutani Sensei, Nihongo o negashimasu. はい。恋願くは、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の交わり、今より常しえまで、我らすべてのものと共にあらんこと。Amém. Amén, amén. Bueno, estamos todos despedidos. Que tengan una excelente noche y boa semana para vocês. Dios abençoe. Oyasu minasan, minasan. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Tchau, boa semana para todos. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Obrigado, Tchau, Rick. tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Mensagem. Próximo.